E chegou a hora de falarmos de consciência. O que é a consciência? Não é aquela imagenzinha de um santo e de um diabinho que fica na nossa cabeça que você via nos desenhos animados quando você era criança, do Tom e Jerry, por exemplo. Não, não é nada disso. A consciência, nesse caso, é a consciência de ter ciência, de ter conhecimento, de olhar para determinada situação e conseguir compreendê-la em profundidade. E nós temos em todas as áreas da vida níveis de consciências mais altos e mais baixos em determinados assuntos. Por exemplo, o meu nível de consciência para atividades de petróleo é baixo, porque eu não trabalho com plataformas de petróleo, não conheço a fundo isso, né? Meu nível de consciência deve ser intermediário, ali, um nível de consciência do consumidor um pouco mais interessado. Meu nível de consciência sobre exploração da face oculta da Lua também nesse caso é zero, porque eu nem olhei, só vi um filme relacionado a isso, mas é totalmente escasso. E é assim para grande parte das pessoas em determinadas áreas. Mas meu nível de consciência para a área de produtos, de inserção de empresas no ambiente digital, né, de como elas podem transitar para lá, é alto, é altíssimo, é um nível de consciência pleno. Então, e o seu nível de consciência também é pleno nessa demanda, né? Então, quais as oportunidades e tudo mais, qual o caminho que nós vamos seguir. E para que essa conversa não fique uma conversa de louco, para que a gente consiga assentar o assunto e falar de consciência de modo claro, eu vou te dar um exemplo antes de apresentar as etapas. Imagine o seguinte, imagine que você é uma pessoa que nunca gostou de fotografia. Você não olhava para isso, são sempre as pessoas que batem foto, mas você não gosta, nunca achou interessante. Então, você é totalmente alheio a isso. A fotografia, para mim, dane-se, né? Não tem o menor interesse. Mas surgiu uma situação. Você comprou um estabelecimento, ele é um spa, e esse spa é gigantesco, é enorme, é bonito, tem áreas com lagos, tem piscinas, tem um bosque, tem uma trilha por meio desse bosque, tem uma visão panorâmica do pôr do sol, né? Que é incrível, mas você só consegue ver essa visão panorâmica quando você está em arborismo, subindo em algumas árvores que você preparou toda uma estrutura para receber os seus clientes. Ok, antes você não gostava de fotografia, não gostava desse ambiente visual, né? Não olhava para isso, mas agora você tem um desafio. Você tem que, além de olhar para isso e criar um nível de consciência maior, você tem que entregar para as pessoas, tem que gerar desejo nelas por meio da internet, por meio dos seus anúncios, para que você esteja presente no Booking ou em vários outros sites para atrair pessoas para viajar e conhecer o seu espaço, né? Para conhecer esse seu spa. Então vamos lá. Agora nós vamos assentar esse assunto nos níveis de consciência. Quem desenvolveu os níveis de consciência foi Eugene Schwartz. Ele era um publicitário, né? Um homem que estudava marketing nos Estados Unidos. Então ele trouxe o que nós utilizamos hoje de modo muito intenso. Para facilitar, vamos olhar aqui, ó. Quais são os níveis de consciência? São 5 níveis. O primeiro é o alheio, depois é o consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e o interessado. Vamos lembrar o exemplo de alguém que adquiriu um spa. Inicialmente a pessoa era alheia a qualquer tipo de interesse de fotografia, né? Então ela nunca olhou sobre o assunto, ela não buscava entender. Depois ela adquiriu esse spa e ela viu que ela tem um problema. E qual o problema? O problema é como comunicar, como demonstrar toda a beleza que eu tenho nesse ambiente, nessa empresa, para as pessoas. Então eu sei que eu tenho este problema, mas qual a solução? Talvez eu ainda não saiba a solução, né? Como eu nunca olhei para essa área, nunca olhei para a área de fotografia, nunca tive interesse, eu teria muita dificuldade de identificar a solução. Mas aí depois alguém me provoca e eu acabo conhecendo uma solução possível. Uma solução possível é um voo panorâmico com um avião ultraleve batendo fotos de toda a minha propriedade. Opa, essa é uma solução. Então vou conseguir demonstrar para as pessoas, através dessas fotografias, como é a minha propriedade. Mas eu tenho algumas limitações ali que eu entendi a solução, mas não achei que talvez essa solução fosse melhor. Porque eu comecei a entender esse produto, esse voo panorâmico de ultraleve, e eu entendi que esse avião ele tem uma altura mínima para fazer esse voo. Ele não consegue ficar estático por muito tempo, então ele vai realmente realizar uma passagem, e nessa passagem ele tem que realizar as fotografias de modo rápido. Eu tenho um nível de volta para fazer um retorno, né, longo, então o avião ele precisa fazer um retorno longo,
eu não consigo destacar todos os espaços do meu spa. Então, neste caso, eu não fiquei interessado. Eu achei que essa solução, apesar de pertinente, ela batia fotos, ela poderia filmar a área superior do meu estabelecimento, ela não me deixou tão interessado assim. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que mesmo quando você tem um problema e te apresenta uma solução, talvez essa solução não seja tão interessante assim, né? Mas eu vou apresentar uma outra solução para você, que no meu caso, eu sou um vendedor de drones. E aí, eu te conheci, você tem esse spa, e eu quero oportunizar para você o uso dos meus drones. Ah, mas você sabia de drones? Não. Você é um cliente potencial? Talvez não. Se você nunca pesquisou por drone na internet, né, se você nem sabia que existia, você não era o meu cliente. Então, muito provavelmente eu não te encontraria se eu fosse utilizar os meios de vendas comum. O meio de venda que eu buscaria quem é interessado em drones. Mas os níveis de consciência eles trazem um grande benefício para o vendedor, para quem começa a entender um pouco mais de estratégia. Me permite expandir a minha área de vendas. Se antes eu vendia drones só para quem já tinha interesse em drones, quem batia na minha loja, quem entrava no meu site pela internet, quando eu começo a olhar para os níveis de consciência, eu começo a pensar, quem será que pode se beneficiar do meu produto? Aí pode ser que eu entenda que é quem precisa de fotografia. Ok, quem precisa de fotografia. Então não é só drone para voo ou só para diversão. É para fotografia também, tem um serviço aí. Tá. Depois eu penso, e quem pode querer fotografia? Lembra que eu avancei mais um nível, né? Então antes só queria quem precisa de fotografia. E além de quem precisa, quem é o fotógrafo, quem pode querer, quem pode se interessar com isso? Ah, pessoas que talvez queiram mostrar ambientes de outros ângulos, porque um drone permite que você coloque ele praticamente em qualquer lugar, em qualquer altura e tudo mais. E aí eu começo a avançar níveis. E depois eu posso perguntar, ok, e quem às vezes não tem interesse em fotografia, né? Não é o profissional interessado, poderia se beneficiar da fotografia, mas não tem a mínima ideia disso. Ah, talvez quem tenha um spa, quem tenha uma estrutura coincidentemente com áreas de arborismo, então mostrar em determinados ambientes, né, determinados ângulos. Ah, quem tenha que fazer tomadas, paradas para filmar os meus clientes entrando na piscina, tomando banho de sol, né? Então, assim, pequenas paradas para que eu utilize isso de modo mais claro, eu consiga colocar isso num portfólio na internet e gerar desejo. Então, imagino do outro lado alguém entrando num site de vendas, aí olha para o spa, vê a imagem do café da manhã, aí vem o drone passando por cima das pessoas tomando café, então você tem uma noção de todo o ambiente, vê que é grande, que é bonito, né? Que é confortável. Aí depois isso passa pela piscina, então você vê as pessoas se divertindo, tomando banho de piscina e tudo mais e tal. Depois você vai para a área de sol, vê as pessoas tomando sol. Então, você tem uma noção de todo o ambiente, de modo integrado e de modo contínuo, um vídeo por meio desse drone. Então, eu, como vendedor, comecei a avaliar quem poderia ter algum tipo de interesse nisso e comecei a ampliar. E é para isso mesmo que servem os níveis de consciência, para que a gente consiga entender que a estrutura de vendas ela não se limita a quem já tem interesse no meu produto. Ela pode se ampliar para outras pessoas que às vezes nem sabem que podem se beneficiar. E aí, quando eu entendo que eu posso ofertar esse meu produto, meu drone, para outras pessoas, eu vou encontrar você que acabou de adquirir um spa, né? E você talvez nem tivesse alheio a essa oportunidade, né? Nem conhecia o drone, então você estava alheio à oportunidade de usar um drone. Você não estava alheio à necessidade de, eu preciso de algum modo externar isso para externar o meu spa, vender o meu spa para as pessoas. Mas com relação ao drone, você estava totalmente alheio. Então é exatamente isso. Você geralmente vai buscar educar alguém com algo que você tem, com o produto da sua loja, e vai dizer para essa pessoa: olha, meu produto é interessante por isso, por isso, por isso. Ah, mas vamos supor que você não tinha comprado o spa. Você ainda estava lá vivendo, trabalhando dia a dia comum, mas você iria se casar. Então eu poderia te mostrar: olha, as filmagens de casamentos com drones ficam desse jeito. Ah, então você não tinha noção, mas só tinha despertado para um problema que é o casamento. Ainda nem tinha pensado na fotografia naquele momento. Ah, eu quero fazer uma caminhada na trilha
e eu não gosto de ficar segurando o celular para bater foto. Opa, tem drones que te seguem, então você pode setar ele, você vai andando na trilha e ele vai te seguindo. Opa, tem várias oportunidades. Então, quando eu começo a falar de drone, e se eu queria vender só para quem batia na minha loja, eu tinha um número limitado de clientes. Quando eu começo a olhar para fora, começo a olhar para quem esses clientes, quem pode ser beneficiado do meu produto, aí eu começo a ter muito mais gama de venda. Então, nesse caso, eu, vendedor de drone, se fosse querer vender para alguém que não conhece o produto, eu teria que primeiro educar, eu teria que mostrar, eu teria que provar que esse produto é bom para aquela necessidade, e aí o exemplo de você caminhando na trilha, né? E eu teria que te entreter. Então, você veria alguém caminhando na trilha, olharia para aquilo, nossa, que legal, não sabia que esse drone fazia isso. Opa, eu criei um problema. Porque você pensava, eu gosto de fazer trilha, mas eu nunca pensei em bater foto. Eu não tenho fotos das trilhas, dos locais que eu viajei. Olha, esse drone ia me ajudar, porque ele sana um problema que é ficar segurando. Ele é praticamente automático, mostra as funções lá que ele é automático, ok? Então, eu entretenho essa pessoa, no caso eu te entretenho, porque você gosta de fazer trilha, com um vídeo bonito, e aí você olha para aquilo, eu não tenho esse drone. Então você criou na sua cabeça um problema, ok? Você começou a identificar que você não fazia gravações de imagens das suas trilhas. E aí depois eu toco na dor, né? No caso, vamos voltar para o spa. A dor é quando você não mostra o seu ambiente, você tem menos vendas. Você não consegue lotar o espaço. As pessoas te ignoram. As pessoas clicam em um outro site, em um outro spa, com uma qualidade muito inferior ao seu, com serviços e produtos muito inferiores aos seus, mas porque lá eles conseguem identificar, eles conseguem olhar, eles conseguem se imaginar lá dentro. Aí eu posso falar um pouco sobre os benefícios do produto, né? Aí, imagine se você tivesse um drone, ele pode lhe permitir uma visão contínua, pode lhe permitir filmar e acompanhar o ambiente, o dia a dia, para que as pessoas realmente se sintam lá dentro. E depois, ok, você está consciente do problema, que as pessoas estão indo para outros spas em detrimento do meu, porque os outros spas demonstram de modo mais adequado, tem mais são mais fidedignos as fotos, as pessoas olham e elas realmente conseguem entender que aquilo é real, que não foi um fotógrafo que parou lá e montou um estúdio para dizer que aquele meu espaço era bom. Quando você tem filmagens, e esse é um grande benefício das filmagens, as pessoas conseguem perceber que aquilo está em movimento, que aquilo não foi montado. Então isso traz muito mais credibilidade, e aí, como a gente já comentou algumas vezes aqui, quanto mais confiável for uma coisa, maiores são as chances de você adquirir aquele produto. Ok? Você ficou consciente que as pessoas entram em outros espaços muito mais em virtude da sua inabilidade de divulgar bem o seu espaço. E aí você passa a entender que, opa, o drone é uma solução. Você foi para a parte aqui do centro que é consciente da solução. E aí é a hora que eu tenho para provar que o meu produto é a solução desejada. E é neste momento que começa a nutrir você de informações. Olha, tantas pessoas já obtiveram melhores resultados assim, assim, assado, né? Então, a solução de realizar fotografias, realizar uma gravação de vídeo é muito melhor por isso, por isso, por aquilo. Então, eu passo a te convencer que, ok, a solução é filmagem, a solução não é só fotografia, e a solução é filmagem dinâmica, com determinados ambientes, sem limitação. Eu poderia dizer que os melhores vídeos terminam com uma filmagem superior, em que as pessoas, você vê um vídeo transitando no ambiente, né, uma filmagem transitando no ambiente, e depois ela encerra com a câmera subindo, e aí a pessoa consegue ter uma plenitude, consegue olhar toda a sua região. E talvez eu faça essa subida num horário do pôr do sol, em que eu destino a câmera para o pôr do sol e o filme termina com o pôr do sol e a pessoa consegue se imaginar depois de uma semana tensa, né, trabalhando, alguém sendo de São Paulo, em qualquer cidade do mundo, tensa trabalhando, ela olha para aquela filmagem e vê a filmagem terminando com o pôr do sol e ela consegue se imaginar lá dentro. Opa, viu que eu criei toda uma narrativa para contar a história e toda essa narrativa deriva de um drone. Eu poderia simplesmente dizer, ele sobe e filma, ok? Então, isso tudo se modifica a maneira como você pode realizar uma venda. E depois que você entendeu, eu vi um vídeo do pôr do sol e como será que aquilo é feito? Aí eu posso dizer, isso é um drone. Ou eu poderia até juntar
todas essas etapas de comunicação, né? E é isso que você vê na grande maioria dos filmes, dos vídeos, a pessoa vai lá, você vê uma tomada, um vídeo circulando e tudo mais, aí encerra com o pôr do sol e no final você mostra a imagem do drone. E aí você entende, opa, isso era a filmagem de um produto, isso era a propaganda de um produto. Porque tem muitas propagandas que você olha a propaganda, ela te encanta, ela te prende, e você não sabe exatamente o que aquela propaganda quer dizer. Aí chega no final, o produto. E às vezes te surpreende. Imagina que eu estou fazendo uma filmagem interna de um spa, e você está olhando para o spa, você acha que a propaganda é de um spa, e ao final eu digo, um drone. A melhor maneira de divulgar os seus ambientes, a melhor maneira de representar o seu negócio, a melhor maneira de criar uma história envolvente. Então, opa, mostrei o drone. Poderia fazer uma comunicação desse jeito e você ia olhar, eu realmente preciso de um drone. Ou eu preciso de um serviço de fotografia que tenha drone, alguma coisa assim, mas você entendeu do drone. E aí depois você passa a ficar interessado. O drone é a minha solução, é o que eu preciso. Neste momento você tem muito maiores chances de converter, de comprar o meu drone, desde que eu ofereça uma solução para você que se encaixe com seus interesses, com seu bolso, e de que eu consiga sanar algumas objeções. Que aí, por exemplo, você vai pensar, mas eu vou precisar do drone só para uma vez, e ele me custa 15 mil reais? Não, então não vou comprar. Para utilizar uma vez custa 15 mil reais, mas se eu dissesse, essa é a filmagem com esse drone, mesmo que seja só uma vez, vai fazer com que suas vendas se multipliquem no ano. Então, se você vendia 1 milhão por ano de faturamento, você pode passar a ter 3, passar a ter 5, porque isso vai encantar muito mais pessoas. Aí tu pode pensar, 5 milhões, 15 mil reais o drone, opa, vale a pena, é um investimento interessante. Ou você poderia pensar também que eu poderia contratar alguém que tem um drone. Ou eu poderia te dizer, com esse drone de 15 mil reais, você pode inclusive vender pacotes de filmagem das pessoas realizando arborismos. Então, o seu cliente ele vai comprar o pacote de estadia, ele vai poder gravar esses momentos e levar para o resto da vida. E aí você vende um vídeo desse por mais 50 reais. Então, em pouco tempo, você paga o drone e você passa a ter lucro. Opa, ficou mais interessante. Eu vi até uma linha de negócio surgindo ali, um tipo de produto que vai enriquecer e vai aumentar a notoriedade do meu ambiente, do meu estabelecimento. Então, essa comunicação toda vai derivar de acordo com as objeções que você apresenta. E por isso você tem que ir se aproximando do cliente para entender quais as objeções ele traz. E no meu caso, eu olharia para você e começaria a entender qual é o seu produto. Ou eu também poderia dizer, olha, eu tenho um produto aqui que custa 3 mil reais ou custa 700 reais e com esse você vai conseguir fazer as filmagens assim assado. Então a objeção toda que você criou num produto de 15 mil reais, por 700 reais, por 3 mil reais, talvez você não tenha tantas objeções assim. Porque por 3 mil reais, se eu tiver mais 60 reservas, eu já pago o drone facilmente, né? 60 reservas com bastante folga aqui. Então, é a maneira de comunicar, é como eu vou sanando as objeções que você vai criar. E depois que nós entendemos todas essas fases aqui, né? Eu já vou induzir uma oferta especial, nesse caso, dizendo, você pensou que era 15 mil reais, o preço comum mas eu tenho um aqui de 3 mil. Eu consegui ali na consciência do produto, reforçar e expandir as soluções do benefício. Eu poderia dizer aqui que o meu produto te dá a visão dinâmica, né? Meu produto te permite gravar o pôr do sol ou gravar o nascer do sol e tudo mais. Depois que nós entendemos isso, nós vamos olhar essa estrutura de funil. E essa é a distribuição dos clientes. De modo geral, 90% das pessoas não estão conscientes da solução. Então, elas não estão bem conscientes do seu produto, né? Elas até sabem que existem drone, mas elas não sabem que que você tem um drone e que aquilo vai resolver o problema delas. Então, você tem um spa, você sabe, existe um drone. Ok. Mas onde que eu compro? Que tipo de produto que é? Vale a pena para mim? Não vale a pena para mim? Se essa comunicação às vezes não chega. É muito comum que as empresas vendam para 10% dos clientes em potenciais, que são os clientes que batem na loja dela. O cliente que já é um consumidor recorrente ou o cliente que está consciente do produto. O cliente já quer drone. Ele já decidiu o que é o drone. Mesmo que seja um fotógrafo, tem fotógrafo que só vai lá e compra câmera. E às vezes compra uma câmera com uma lente que custa 12 mil dólares. Mas ele não compra um drone que poderia
ter um tipo de filmagem tão interessante quanto a aproximação que ele quer dar para filmar, para bater foto de um leão na selva. Ele poderia gerar essa aproximação por meio de um drone. Eu quero uma câmera que me custa lá $80.000 e essa câmera vai me permitir aproximar 3 quilômetros de distância para olhar um guepardo se alimentando. Se eu fosse mais próximo, talvez o guepardo me atacasse, né? Ao invés de fazer isso, eu poderia utilizar um drone que eu vou aproximar e eu veria o guepardo por vários ângulos. Lembrando que com a câmera eu só teria um ponto de visão. Com o drone eu poderia girar em torno do guepardo, eu poderia acompanhar enquanto ele está caçando, né? Então, olhando nesse exemplo do drone, eu teria muito mais possibilidades. E as pessoas, os fotógrafos até estão conscientes do problema, mas talvez eles não estejam conscientes que o drone é a melhor solução para eles ou que eles deveriam comprar um drone. Por que eles deveriam comprar um drone? Até viram, um drone bate foto. Um drone pode filmar. Ele pode filmar de vários ângulos. Ele poderia filmar o guepardo. Mas aonde eu compro? Então ele teria que te conhecer também. O interessante é que a grande maioria das lojas chegam no cliente a partir do momento que ele já está consciente do produto. Chegam a esse ponto. E é por isso que os vendedores costumam dizer que você precisa de muitas visitas para realizar uma venda. Porque essas visitas geralmente se deparam com pessoas que não estão no nível de consciência adequado. Elas não estão encantadas com você, elas ainda não olharam para você como uma possível solução. Até naquela primeira visita você tem a função de deixar as pessoas cientes que você tem um produto. Então você ancora todas as pessoas que você visitou no momento que, olha, eu tenho um produto. Mas tem vendedores que não têm tanto êxito porque eles não conseguem deixar claro que o produto deles preenche tais possíveis soluções e resolvem tais problemas do cliente. E às vezes vem demais ainda quem consegue olhar para a situação do cliente e entender, olha, aquela situação você poderia resolver com isso. E o cliente ele pode estar batendo a cabeça pensando, como que eu resolvo isso? Né? Vamos supor que a pessoa esteja... uma mulher, ela olha para si, está um pouco acima do peso, e ela não está se sentindo bem, né? Então, uma possível solução para ela, por olhar para si, seria, você pode adquirir um programa de emagrecimento, assim, sensado. Então, uma solução é o emagrecimento. Uma outra possível solução são roupas que se encaixam no biotipo dela. Então, eu poderia ofertar para ela alguns tipos de roupa. Uma outra solução para ela poderia ser um pacote mensal de alimentação que você vai ter aqui no meu restaurante. Então você já compra o pacote, nós vamos selecionar os alimentos adequados para você, para que você adquira mais saúde, para que você fique mais esbelta, né? Então, para o problema de a mulher não se sentir muito bem consigo mesma, existem vários tipos de solução. Às vezes poderia ser um creme de beleza, porque ela não está se sentindo muito bem consigo mesma, não é por peso ou qualquer coisa do gênero. Ela acha que a pele dela não está tão sedosa. Então, para esse mesmo problema, para uma situação dela, ela está inconsciente que há um problema com pele, há um problema com tamanho e peso, há um problema com roupa, né? E esse problema você vai despertar, né? Você vai olhar para a pessoa e vai fazer com que ela passe a ser consciente de tudo isso. Então vamos lá. Grande parte dos vendedores trabalham no mercado de 10%. E eles têm outros 90% de pessoas, e esse 10%, 90% é o percentual das pessoas. Se eu tenho 100 pessoas numa sala, talvez 10% estejam cientes que tem um drone. E se como eu estou ali, no meu ambiente, talvez 10% delas saibam que eu vendo drone. Então elas me conhecem, sabem que eu vendo drone. E um percentual menor ainda, talvez 2 ou 3%, já tenham comprado o drone de mim. A grande maioria até já ouviu falar do drone. Tem gente que nunca nem ouviu falar disso. Tem gente que está ciente que o drone poderia resolver alguns problemas que a pessoa tem na vida. Mas se eu estou conversando só, eu coloco próximo de mim quem já me conhece, quem já conhece o meu produto, quem já está interessado no drone, eu perco a oportunidade de falar com todas as outras pessoas. E aqui a gente vai continuar para entender um pouco mais do porquê que a gente explica isso nesse momento. É porque esses níveis de inconsciência, né? Então, vamos voltar aqui só para compreender. A gente tem um percentual, então a pessoa começa lá como inconsciente, depois ela fica consciente do problema,
consciente da solução, consciente do produto, consciente do consumidor. Você pode observar que isso aqui é um funil também, exatamente como o funil de vendas que nós vimos em oportunidades anteriores. E esse funil nos permite entender que aqui nós temos uma grande massa de pessoas, aqui tem um pouco menos de pessoas e aqui tem menos pessoas ainda. E a quantidade vai diminuindo ao longo do tempo, né? Ao longo da descida do funil. Porque poucas pessoas do total são efetivamente meus consumidores. Das 100 pessoas que estão na sala, talvez 2 ou 3 tenham comprado o meu drone. Então, mas eu tenho oportunidade talvez com todas. Se eu explicasse para todas elas que em cada atividade ela poderia ter, se eu explicasse para elas que o uso do drone faz com que uma criança tenha uma melhor percepção de espaçamento, né? E vai fazer com que o cérebro da criança passe a criar mais ligações, passe a ter mais usabilidade. Se eu pudesse dizer para algumas pessoas ali que piloto de drone já é uma profissão atual, né? E tenderá a ser uma profissão do futuro também. Então, você saber conduzir um drone da maneira adequada é uma excelente solução de profissão. Se eu dissesse para outras que o drone, por exemplo, pode ser utilizado para esportes aquáticos, tem diversos drones que eu posso deixar ele cair na água e eu posso fazer ele levantar de dentro da água. Tem várias oportunidades. E se eu dissesse também que existem inclusive alguns drones já preparados que você consegue colocar ele dentro d'água, né? Então tem várias oportunidades aqui. Mas quando eu tenho essa percepção, eu começo a entender que se eu preciso educar as pessoas, se eu preciso convencê-las de algo, se eu preciso dizer, ela já sabe que existe tal situação, e como ela utilizar aquilo, eu passo a entrar no mesmo sistema que eu tinha falado antes do funil de vendas, né? Aqui a gente também tem níveis de consciência. As consciências são topo de funil, meio de funil e fundo de funil. E quando eu uso esse aqui, topo de funil, meio de funil e fundo de funil, eu estou querendo te explicar como utilizar o seu conteúdo. O seu conteúdo topo de funil, ele é destinado para pessoas que estão inconscientes do problema. Às vezes pessoas que até têm a consciência do problema, mas uma consciência muito rasa. Então ali você vai atrair as pessoas dizendo que seu produto é legal. Às vezes, nesse exemplo da filmagem, né? Uma filmagem por dentro da floresta, então as pessoas vão ver, nossa, que legal essa tomada, que legal esse cenário, que legal essa floresta. Então a pessoa entra por ali. Aí depois eu deixo claro durante a filmagem que esse meu drone acompanha a pessoa que está andando dentro da floresta. Opa, eu não tenho isso. Isso ia ser legal para mim. Então eu passei a ter um problema. Eu não tenho isso, porque a pessoa se encaixou naquele momento. Aí depois tem o conteúdo de meio de funil. Eu começo a dizer que esse drone não serve só para isso. Você pode ser utilizado no seu casamento, pode ser utilizado para filmagem de praia, pode ser utilizado em ambientes indoor, ou seja, num salão de festas e tudo mais. Pode ser utilizado como se fosse um videogame ao ar livre. Pode ser utilizado para conhecer o seu bairro. Então, eu começo a ter conteúdos de solução, né? E se eu conseguir ter uma percepção de nicho daquele profissional, eu começo a entender, olha, para determinados profissionais, isso é bom por isso, por aquilo. E aí, nesse mesmo vídeo, eu posso mostrar ao final a marca da empresa, o produto, e aí a pessoa já passa a ter ciência de que em um único vídeo eu falei do topo de funil, mostrei a imagem, atraí a pessoa, disse as possíveis soluções dela, depois eu disse que isso era um produto. E aí talvez eu possa fazer até um final, um CTA para comprar o produto. Um vídeo consegue realizar tudo isso. E você pode, inclusive, fazer um vídeo desse com um drone, né? E aí talvez a pessoa já clique e já compre. Então, em um único conteúdo, eu poderia levar a pessoa para todos os níveis do funil. Mas eu poderia fazer vídeos só de ambientes sendo filmados com drone. Eu poderia fazer vídeos só de possíveis aplicações do drone. Vídeos, conteúdos, fotos, publicações. E eu poderia fazer conteúdos só de chamadas para compra, ok? Final de funil ali, tornando a pessoa meu consumidor. Assim que eu poderia fazer diversas outras aplicações, poderia fazer posts sobre roupa. A roupa, situação de mulheres circulando. Daqui a pouco eu mostro assim, uma que não está se sentindo bem, por isso, por aquilo, né? Porque a roupa não encaixou tão bem. Ou mulheres que precisam se sentir mais empoderadas, ela começa o dia sentindo mal, se sentindo pesada e depois ela bota uma roupa e uau, ela vê que aquilo é uma solução, né? Eu levei ela, estava inconsciente totalmente, a pessoa não sabia exatamente o que era a propaganda ou a sequência, aí ela entendeu que ela estava
cabisbaixa, e depois a roupa deu um outro ar para ela. Opa, consciente da solução, consciente de uma solução para um possível problema, que a pessoa estava cabisbaixa. E essa condução de comunicação eu posso fazer de modo único ou de modo sequencial. Por isso que os carrosséis dentro das redes sociais são tão interessantes, porque eles podem te oportunizar conduzir uma pessoa. Às vezes ela olha a imagem de capa, é uma imagem totalmente topo de funil, e dentro tem uma pequena explicação, e essa explicação leva alguém que estava no topo de funil para um nível de consciência no meio de funil. E aí, se você quiser, inclusive, o último post pode ser para a última imagem pode ser para fundo de funil, mas nós aconselhamos que, para que não fique pesado a ponto das pessoas acharem que você só vende, né? Porque as pessoas estão, se você aplicar isso numa rede social, claro, estão ali para se entreter, para se divertir, para sociabilizar. Então, busque fazer isso em torno de 10 a 20% ali das suas publicações. E agora nós vamos juntar toda essa linha de conhecimento. Conteúdo de topo de funil, vamos relembrar aqui, tá? Quando a gente fala de funil de vendas, a gente faz para prospecção de contatos e para qualificação deles. O meio de funil, a gente faz para apresentação da solução e para nutrição dos contatos. E o fundo de funil, fazemos para realizar uma proposta comercial e a negociação e fechamento. E isso tudo se encaixa, todos esses níveis se encaixam. Então eu sei que o meu topo de funil, que é o meu conteúdo para prospecção e qualificação de contatos, deve ser entregue para quem está inconsciente e para quem está consciente do problema. O meu meio de funil, que ele tem um pouco do quem está inconsciente do problema, quem está consciente da solução, e para quem está consciente do produto, ele deve ser apresentado para quem já está. A gente já deve apresentar a solução para essa pessoa e realizar a nutrição do contato. E aqui meu fundo de funil, que é quem eu quero converter em vendas mesmo, já é a proposta comercial, já é a pessoa já está consciente do produto e é a minha fase de negociação. Quando eu começo a entender essas três áreas, né, conteúdos de topo de funil, de meio de funil e de fundo de funil, quando eu começo a entender os níveis de consciência, inconsciente, consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e meu consumidor, e quando eu começo a entender o funil de vendas, prospecção, qualificação do contato, apresentação da solução, nutrição do contato, proposta comercial, negociação e fechamento, né, do negócio em si, quando eu começo a entender isso, eu começo a juntar tudo isso, eu passo a entender a importância de utilizar na rede social um processo educativo. Por isso que se defende tanto o infotenimento. Por isso que a nossa bandeira aqui é o infotenimento. Para que você entretenha a pessoa, visto que ela está no ambiente que ela entrou em virtude da rede social, em virtude de entretenimento. E aí, ao mesmo tempo que eu entretenho essa pessoa, eu entrego para ela informação. E aí ela passa naturalmente a ir descendo no nível de consciência, aumentando a consciência dela, tendo uma consciência mais específica. Ela cria na cabeça dela naturalmente alguns problemas que você tem a solução para resolver. Então, dessa maneira, você também pega os 90% dos contatos que antes não te conheciam. Se você não tiver esse tipo de abordagem de infotenimento, de expandir a sua comunicação, se você só fizer posts estilo vitrine, mostrando a imagem do seu produto, às vezes botando preço, imagem, preço, imagem, preço, imagem, preço, você vai vender para 10% das pessoas. Quando você começa a ter outro tipo de conteúdo, conteúdo mais educativo, de informação, de atração das pessoas, aí você tem a oportunidade de vender para outros 90%. Ou seja, você aumenta em 9 vezes a sua possibilidade de venda. Isso que a gente está falando só do tipo de conteúdo. E se você junta isso com o uso e com a aplicação nas redes sociais, que é a maneira de entrega, aí o seu crescimento é absurdo. Porque você poderia receber na sua loja, vamos supor, 1.000 pessoas por dia. Quando você consegue fazer uma publicação para colocar nas redes sociais, com R$10 você alcança 1.000 pessoas. Você mostra para 1.000 pessoas. Ok? Então, com R$10 você já aumentou em 10 vezes essa sua percepção, as pessoas te enxergando. E aí, dependendo do conteúdo que você faz, você traz mais pessoas para olharem você como uma solução, traz mais pessoas para olhar o seu produto como solução, né? E pode ser que você diga, eu vendo bolo de casamento. E aí, a sua comunicação se dá, como você consegue fazer na rede social, né? Para um público específico, de idade de 22 a 35 anos. Mulheres, 22 a 35 anos. Geralmente são mais mulheres que definem esse tipo de coisa, definem esses detalhes. Então você coloca lá, seta o perfil. Agora imagina se você ia conseguir receber na sua loja 1.000 pessoas. Você recebia 1.000 pessoas por dia. Quantas delas iriam se casar em determinado período?
e você iria conseguir selecionar na frente da sua loja só quem tem de 22 a 35 anos? A chance não é alta, né? A chance, na realidade, é zero. Então, você teria que ou treinar muito bem a sua equipe para cada pessoa que entra nessa faixa de idade, você apresentar para ela. E se a pessoa ainda tivesse, se ela estivesse solteira, ela poderia se sentir ofendida de ver aquilo, de você olhar para ela, às vezes com 30 anos, né? E dizer, olha, eu tenho aqui bolos de casamento, se você tiver interesse. E a pessoa está solteira ou terminou um relacionamento naquele momento. Mas quando isso acontece na rede social, ela vê tanta coisa distinta, que ela não iria se surpreender se aparecesse um bolo de casamento para ela. E ela não ia se ofender. Mas ainda nas redes sociais você pode setar o nível de interesse. Então você poderia buscar pessoas que estão interessadas em casamento, por exemplo. Assim como eu, no exemplo do drone, poderia buscar pessoas que estão interessadas em drones, pessoas que estão interessadas em fotografia, pessoas que estão interessadas em ambientes, em beleza. Então você pode modular tudo isso. Por isso as redes sociais são tão poderosas. Por isso elas são tão fortes. E é por isso que você deve manter a sua empresa na internet, deve maximizar isso o máximo possível. Imagina conseguir selecionar o tipo de cliente que você consegue ofertar um produto. Imagina, na sua loja, que você atendia 1.000 pessoas. Se você colocar mais dinheiro, mais do que os 10 ali, você pode ser visto por 100.000 pessoas. Pode ser visto pela sua cidade inteira. Olha o impacto disso. Quando você conseguiria, antes atendendo, sendo visto por 1.000 pessoas, ser visto pela cidade inteira? Nunca. Nem se você fizesse um outdoor, porque tem pessoas que passam por ali, tem outras que não passam. Então o impacto das redes sociais é absurdo, é enorme, e você deve aproveitar tudo isso. Ok? Entendemos essa sequência, essa estrutura de comunicação, os níveis de consciência e o funil? Com essa compreensão, fica claro que você deve estar na rede social. Não há outro caminho. Você deve estar na internet, e a rede social é um dos caminhos de distribuição, né? Hoje, o melhor caminho de distribuição, hoje o caminho mais eficiente, hoje o caminho onde as pessoas estão com maior intensidade. Isso, e a gente nem falou de formas de venda aqui, né? Que você poderia colocar ao final de uma propaganda já o checkout para a pessoa entrar e já comprar. Poderia colocar, inclusive, uma seleção de pessoas para que ela já entre em conversa com você com o WhatsApp, você faz a filtragem final ali, fecha a venda com a pessoa conversando, e aí quem está na outra ponta entende que, olha, eu estou conversando com um ser humano, essa pessoa realmente entendeu a minha necessidade. E tem várias estratégias que você pode ir implementando para realizar o fechamento da venda, mas isso a gente vai acabar vendo em outros momentos posteriores, para que você seja, nesse momento, o objetivo é realmente compreender o todo, entender por que rede social, por que isso em definitivo, e divulgue essa mensagem. Passe a propagar isso para que outras pessoas, para que o seu círculo de amigos tenha a oportunidade de vender muito mais, de ter muito mais resultado, sobretudo por meio das redes sociais.